Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Aftercast. Acabou o verão. Já era, passou. Feliz ano novo a todos. Eu acho que a gente pode já começar o programa assim, né? Dando feliz ano novo a todo mundo, porque passou janeiro, fevereiro, carnaval, agora começa o ano de verdade, né? E a gente tá aqui para mais um bate-papo, e hoje um bate-papo bacana demais, até já era para ter começado a gravação, e a gente ficou aqui 1 hora antes conversando sobre muitas coisas, e agora a gente começou a gravação aqui do conteúdo para vocês. E vamos ter que recapitular bastante coisa que a gente conversou aqui no bastidor. Mas hoje a gente tá aqui, cara, com o Maurício e a Mariane, tá? O Maurício Nunes. Tem 38 anos, ele é formado em administração de empresas na PUC, fez especialização em controladoria na URGS e MBA em finanças e governança. Meu Deus do céu, como não deve ser esse curso? Números, matemática. Eu sou de humanas, né? A Bianca sabe disso, eu sou de humanas, né? Eu não sou de exatas. E também corporativo na ESPN. Sempre trabalhou na área financeira. Desde o primeiro estágio, atua como executivo na área de saúde há 10 anos. Sempre com foco na gestão estratégica, financeiro e controladoria. A Mariane Vieira Gonçalves, vou falar todo o nome, tá, Mari? Agora eu já te chamo de Mari também, tá? Isso. A Mariane Vieira Gonçalves tem 39 anos, não parece. O Nunes parece bem mais velho. A Mariane não. Formada. Sacanagem, né, cara? Já dormindo cedo, hein? É pra quebrar o gelo mais um pouquinho, né? Formado em pedagogia na PUC, especialização em educação infantil e especialização em educação especial. Legal, quero saber um pouquinho sobre isso aí também. Pesquisador e colaborador em grupo de pesquisa sobre políticas para educação infantil e atua na área de educação há 23 anos. E estão juntos há 22 anos. Boa noite, Bianca, e apresente-os também. Dá uma boa noite para eles. Boa noite, eu sou a Bi Porto. É um prazer estar aqui hoje com vocês em mais uma gravação do After. Tá, Mário? Com a minha equipe maravilhosa. Johnny no bastidor. Boa noite. E boa noite e muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Fiz um primeiro contato com o Maurício e muito gentil e solícito, né? Quis estar aqui conosco hoje. Então, Mari, obrigada. E eu já tenho várias perguntas, na verdade, só vou fazer uma porque tem outras muitas aqui. Eu fiz a introdução lendo o texto aqui. Porque é muita o coisa. Principal eu não falei, porque que a gente vai falar agora, que é da Conioca, né? Sim. Vamos falar sobre isso, né? Sim, sobre sim. Empreender, sobre franquia, dificuldade, porque deve ter muita dificuldade. E vou falar outra coisa que faltou trazer aqui a Conioca. Faltou trazer a Conioca. Eu quero comer, eu quero conhecer. Eu vou passar a palavra para eles, né? Porque eu acho que esse do faltou a Conioca tem uma explicação. E o Mário, ele já vai assim, né? E então eu vou deixar vocês se apresentarem e falarem um pouquinho para nós aí e depois explicar o porquê que não trouxeram a Conioca. É a réplica, né? É a réplica. Tá? Então sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouquinho, né, dessa nossa história. Como o Mário falou ali, já casado há muito tempo, então a gente tem mais tempo de vida juntos do que separado, né? Estamos juntos nessa jornada aí, somos parceiros de vida, agora sócios, empreendedores, né? E a falta da Conioca é uma estratégia também, porque a gente quer receber primeiro vocês lá no nosso quiosque, lá no Iguatemi, depois a gente manda para vocês aqui. Mas primeiro vão lá conhecer nosso espaço, né? A gente faz questão de receber vocês lá, a gente tem recebido todos os nossos clientes. Vamos falar muito de Conioca, de empreender, né? Falar também dos percalços, não só das conquistas. Mas é isso, deixar a Mari se apresentar aqui. Agradeço também a oportunidade de a gente estar aqui para conversar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa história, da nossa jornada e explicar um pouquinho da história dessa nossa pequena história que está se iniciando da Conioca. E nós vamos... Vocês vão lá provar. Com certeza. E na próxima vez a gente traz a máquina aqui para vocês provarem. Eles gravam com conteúdo com a máquina ali, bem na diagonal aqui. É fácil de trazer a máquina? Tem que ser forte. O Johnny é forte. O Johnny consegue. Ele e o Adriano. O Adriano é o mais forte de todos. Eu quero, antes da gente entrar no assunto mesmo da Conioca, eu quero voltar umas casinhas. Antes de pensar em empreender. Porque vocês, acredito que já foram CLT, como Sim. todo mundo aqui da sala já foi em algum momento da vida, mesmo que tenha sido por muito pouco tempo, né?
Mas eu quero... Tu não, Bianca? Eu não. Ah, tá. Então tá Não. bom. Desculpa, Bianca, não. Eu achei que sim. Tá. Empreendedora nata, desde É. cedo. Não, é bom. Já veio pegando bastante dor também pra... Mas a família empreender. toda, CLT, então, né? Ah, sim, mas já teve a vivência, né? É. Eu quero saber de vocês, assim, ó. Antes de empreender, a vida, ela era boa? Ela era mais ou menos? Ou já jovem ali, pega assim, o terceiro ano do colégio, indo pra faculdade, vocês já pensavam, não, quero ter um negócio... Porque vocês se conhecem há muitos anos, gente. São 23 anos de história, então talvez esse pensamento de empreender já tava ali há 23 anos atrás. Eu quero essas casinhas pra trás pra gente chegar na Dias questão de mais hoje. de empreender e aí sim devanear sobre isso. Perfeito. Pelo meu histórico, já dá pra ver que eu sou um cara voltado para números, planejamento. Então, planejamento sempre foi nosso forte e a Mari tem essa veia também, né? E é óbvio que a gente começou muito jovem e a gente não tinha certeza ou clareza de tudo. Mas o que eu considero uma grande vantagem nossa é que a gente soube sempre o que a gente não queria. Uhum. Às vezes a gente até não sabia o que a gente queria, mas a gente sabia o que a gente não queria. E a gente viveu fases da vida que é necessário tu viver, né? Teve momentos que a gente só teve que baixar a cabeça e trabalhar, teve momentos que a gente teve que levantar a cabeça e planejar e olhar pro futuro, enfim. A gente viveu as fases da vida que foram importantes para chegar onde a gente tá e onde a gente quer chegar ainda. E a gente sempre foi muito planejado, né? A gente planejou casar, planejou ter apartamento, planejou viajar o Brasil e o mundo, planejou ter uma casa, planejou ter filhos, né? A gente teve filhos um pouco mais tarde, com 32 e 35 anos, né? Então foi tudo planejado. E, sinceramente, a gente não tinha essa veia forte de empreendedor. Mas por que a gente resolveu empreender, né? Até eu vou falar mais por mim, mas eu acho que a Mari também é nessa linha. Chegou um momento que a gente viu que o lugar que a gente estava já não estava mais nos dando amplitude de trabalho, né? Mas lá no começo que a gente pensava, ter uma boa formação, ser uma boa referência profissional, crescer profissionalmente, ser reconhecido, ter resultado econômico e resultado de influência, né? Enfim, era isso. E aí tu vai chegando num ponto que tu vai vendo que em todo lugar que tu for trabalhar como CLT ou como prestador de serviço, tu vai ter um limite pra ti, né? Vai chegar uma hora que tu vai bater no teto. Tu tá sempre vendendo hora. Exatamente. E aí, exatamente isso. Quando a gente sentou e desenhou isso, olha, a gente tá nesse momento aqui vendendo hora. Se a gente quiser passar um passo à frente, evoluir como a gente tá pretendendo, a gente tem que deixar de vender a hora e fazer outras coisas. E essa decisão, ela vem amadurecendo há 5 anos, tá? Faz 5 anos que a gente decidiu empreender. Pouco antes da pandemia, então. A gente vem 5 anos pensando em empreender. A Mari sempre, desde o primeiro momento, falava, tem que ser na área da alimentação. Eu falava, não, alimentação não. Ela tem que ser na área da alimentação. Eu falei, alimentação não. Qual que era a tua ideia? Eu já trabalhei no varejo com tecnologia. Eu queria alguma coisa no ramo de tecnologia, acessórios, serviços. Então, isso era uma veia mais forte pra mim. Eu tinha mais isso em mente, assim. E a Mari, não, tem que ser alimentação. Tem que ser alimentação. Só quando ela falava alimentação, na minha cabeça vinha perecível, estoque adequado, né, público, uma série de coisas. E aí, quando a gente conheceu a Conioca, ela preencheu tudo muito rápido, que a gente vai chegar lá. Mas vou deixar a Mari falar um pouquinho sobre essa construção dela também. Sim, o Maurício, na verdade, ele sempre foi muito visionário, assim, né? Acho que desde sempre, assim, a gente junto sempre conversando, ele sempre teve essa visão, assim, de empreendedor e de ter o negócio dele, assim. Inclusive, sempre quando ele falava, a gente fala da construção de 5 anos, mas está muito lá atrás, assim. E desde as primeiras vezes, quando ele falava de ter um negócio próprio, eu achava meio estranho, assim, mas nunca dizia que não, sempre apoiava as ideias e ia construindo. E eu ainda sou CLT, né? Tô ainda ali na transição. Na transição Quase. né? Eu ainda sou CLT, eu dou aula ainda, e a gente toca junto a Conioca, né? Essa questão visionária, assim, do Maurício é uma coisa muito legal, que ele tá sempre nos jogando para frente, assim, e eu tô sempre embarcando e sempre fazendo tudo dar certo do meu jeito, né? E essa questão do negócio em si, eu sempre acreditei que tinha que ser na área da alimentação, porque sempre foi uma coisa que eu gostei muito e sempre tive muito cuidado com a alimentação.
a questão da alimentação saudável. E depois que nós tivemos o nosso primeiro filho, que nasceu com uma alergia forte, com a PLV, e que para nós, assim, foi um choque muito grande, apesar de não ser uma coisa muito, né, grave, e hoje é uma coisa muito mais comum nas crianças, aquilo me bateu muito forte, assim, de eu precisar e não ter, sabe? Hoje em dia é uma coisa mais fácil, mas a gente tá falando de 6 anos atrás, que não tinha Não era tão possibilidades, acessível. assim, e eu me via dentro de casa, sem conseguir, às vezes, sair com aquele bebê super frágil e não ter os serviços, né? Às vezes ter o dinheiro para comprar, mas onde é que eu vou encontrar isso que não pode, porque não pode com leite, que não pode a proteína do leite, e o que eu vou dar para ele então, porque se a gente sai, tudo tem leite ou tem contaminação cruzada, enfim. Então eu sempre dizia para ele, tem que ser na área da alimentação, a gente tem que achar alguma coisa assim, e ele sempre, não, mas a alimentação, né, tem que ser uma coisa talvez mais, né, mais fácil, mais simples e tal. Até pra gente começar assim. E a questão da franquia, ela nos facilitou nisso, assim, porque é uma ideia que já estava já bem isso, testada, validada e tudo. E já que a gente tá falando de história, né, e de tempo de relacionamento, falar também que nem tudo é flores, né? A gente foi construindo a relação de 20 anos, né? Não dá pra... Às vezes a pessoa olha, 20 anos, 23 anos, 21 anos. Não existe essa coisa do amor à primeira vista, me apaixonei de cara. A gente foi construindo uma relação de parceria e de muito diálogo, né? Então, quem pretende aí ter um casamento mais longo é na base disso. Nem sempre a gente vai convergir, mas a gente sempre teve a capacidade de sentar, dialogar e chegar a um consenso. Perfeito. Né? Empreendendo amor. Exatamente. Foi o nosso primeiro empreendimento, foi esse. Antes de de conversas entrar- difíceis. Antes assim. de entrar, então, na Conhoca, era a minha pergunta. Porque eu também tenho um relacionamento que mais eu tenho vivido com a pessoa do que sozinha. E vocês é igual. Exato. São 22 anos de relacionamento, né? O de vocês. Uhum. E aí? Beijo pro Bruno. O meu eu tenho 32 anos e eu estou com o Bruno há 16. Exato. Né? Então é mais ou menos a mesma situação. E eu trabalho com ele. Eu vivo com ele. Ou seja, acho que o momento que eu não tô com ele é agora. Eu acho que sim. Né? E vocês, eu tô né, tipo um espelho, assim. Então eu gostaria de ver, conversar com vocês como é que é isso. Porque antes vocês tinham um trabalho separado, tu ainda tem, né, Mari? Mas e agora, lá na Conhoca, e os afazeres de casa, vocês agora estão mais próximos do que antes. Sim. E como tá sendo isso pra vocês dois? Essa conexão? Pra mim, assim, eu acho que tá sendo muito melhor, porque ele tá conseguindo, por exemplo, acompanhar a minha performance, né, no trabalho. Que antes eu só levava para ele, né? Ele só via o resultado. Por exemplo, hoje na Conhoca ele encontra os pais de alunos, no caso, que traz alguns relatos. Mas hoje ele vê a minha performance no trabalho, assim como eu vejo a performance dele no trabalho. Então, muitas vezes é motivo de mais orgulho, assim. O que antes ele levava para casa, a gente conversava, debatia e tal. Hoje a gente consegue ver, né, o resultado do resultado, digamos assim, né, o porquê daquele resultado. Então, nesse sentido, assim, para mim é muito mais gostoso de estar vivendo isso. Claro que tem aquelas questões e tal, mas como a gente sempre tem um diálogo muito franco de sem se fragilizar, sabe? Olha, é assim, a gente vai ter que resolver, sabe? Né? Errou nisso, como é que a gente vai fazer? É a história do errar rápido e consertar rápido, sabe? Então, essa questão do trabalho, assim, e aí das nossas fragilidades, de alguns já identificar e já falar um pro outro dos gatilhos, olha, vamos aqui, vamos ajustar ali, aqui. né? A questão de um potencializar o outro, assim, é muito legal, que no nosso trabalho, no caso, no meu trabalho, nas minhas jornadas CLT da vida, assim, onde eu me reinventava sozinha, me reorganizava sozinha, hoje eu consigo fazer isso com ele, é muito legal, porque ele potencializa aquelas partes que eu talvez não consegui fazer sozinha ou que levava mais tempo para resolver sozinha, assim.
É, Viu? acho que nesse Johnny, que sentido, linda essa assim. história. É que tem muito mito, né? Muita gente Quase um fala. arquivo confidencial. É, né? tem muito mito que fala, não dá pra trabalhar com parente, não dá pra trabalhar com Não, esposa. exatamente por isso É eu quis muito mito puxar sobre isso. relação. Mas assim, de forma prática, tá? A gente tem um diálogo franco, a gente não leva pro coração as coisas. E a gente tem papéis muito bem definidos, né? Aquilo que é responsabilidade dela é dela, eu respeito, eu opino, né? Eu pontuo pra melhorar, o que é meu ela opina, né? E sem aquela coisa, tu tá me criticando, né? Não, a gente fala, ó, é isso, acho que poderia ter feito isso, beleza. É isso. Ó, a tua parte. É até aquela coisa, não tem aquele ego, tipo, não, tu não tá cuidando da tua parte, tá cuidando da minha. Não tem. A gente cuida junto, né? E vai construindo, e vai construindo. E tem vezes que a gente tem um debate mais forte, né? Mas isso não vira uma briga, uma ofensa, né? Acho que Não grenaliza Não, o debate, não. né? Ninguém defende olha, o time ali. nesses 22 anos é raro o dia que a gente dormiu obrigado, porque a gente debate, encerra, ok, melhor aqui, não gostei disso, não gostei daquilo, acabou, vida que segue. E aí nisso eu tenho que elogiar a Mari, assim, sabe? A Mari é muito prática. Ela é muito prática. Ela não se magoa. Ela vai botar o ponto de vista dela, né? Às vezes eu até brinco que ela é mais forte com algumas coisas do que eu, mas terminou o diálogo, se acertamos, vida que segue. Muito bem. Que signo que tu é, Mari? Virgem. E tu? Ares. Eu sou de Sagitário. Não perguntei pra ti. Ah, mas você falou. Eu também. Tony, qual que é o Eu teu, também sou de peixes. Tony? O Tony é touro. Por que decidiram começar com franquia? Empreender já, sair... Tu tá na transição, né? Daqui a pouquinho teu pezinho tá muito mais pro lado do sair do CLT do que continuar. Não sei, eu tô pensando que se eu falar bobagem, me corrige, mas empreender com franquia, né? Porque daqui a pouco podia montar uma consultoria, né? No teu segmento, assim como tu também, né? Mas por que uma franquia? E já entrando sobre a Conioca, né? Pra gente falar sobre essa franquia aqui, que aqui em Porto Alegre já tá tendo bastante sucesso. A gente tava falando aqui nas parcerias com influencers que vocês fizeram. Um beijo pra Bruna Veronese, uma querida nossa cliente aqui, nossa parceira. E tem muitos contatos, né, de influenciadores, e micros e grandes, enfim. A gente pode falar sobre isso também. Mas eu queria já entrar nessa questão do empreender, né? Tipo assim, ó, deu o clique, virou a chave, vou empreender. Bora, vou me jogar, porque... Quando a gente vai empreender, é óbvio que tu vai fazer uma pesquisa de mercado, tu vai estudar, tu vai atrás de muita informação. Mas na hora que tu te jogar, meu irmão, te jogou e não tem mais volta, né? É isso aí. Vamos lá, quero saber essa história aí. A gente planejou, e por que franquia? A gente queria fazer algo que tivesse uma boa aceitação, né? E como a gente ainda estava naquele momento que a gente decidiu empreender ainda mergulhado nos nossos cargos, nas nossas profissões, que a gente pensou, vamos pegar uma franquia, que já vai ser uma ideia desenvolvida, não vai ser uma ideia que a gente vai ter que desenvolver, detalhar, planejar, fazer força de venda do zero. Então a gente pensou, vamos pegar uma franquia que já tem esse know-how, que já vai nos dar um beabá, já vai ter uma ideia criada, uma concepção de negócio, um manual padrão de operação, que vai nos facilitar esse início de empreender, né? Porque a gente sabe que empreender não é tão simples, né? É uma série de variáveis. E a gente não tinha essa experiência ainda. A gente trabalhou, a gente tomava risco, né? A gente autoempreendia, mas ao mesmo tempo a gente tinha um risco calculado. E é como tu falou, à medida que tu vai empreender, tu vai te jogar. Então a gente botou na cabeça que a gente ia começar por franquia. A gente não vai parar por aqui, mas a gente decidiu começar com franquia. E a gente ficou pesquisando franquias, a gente pesquisou de tudo que é tipo de franquias, de todos os ramos possíveis. E aí nada fechava, assim, sabe? Alguma coisa, mas isso falta aquilo. A gente pesquisou o ramo da alimentação, que a Mari sugeriu, a gente pesquisou o ramo da tecnologia que eu tinha um interesse, a gente pesquisou serviço, eu pensei em fazer consultoria, enfim. A gente rabiscou, planejou e olhou de tudo um pouco, até chegar a Conioca, né? E aí a gente sempre ponderava algumas coisas, que a gente sabe quando tu empreende, se tu for pensar pelo lado financeiro, tu não vai empreender, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? Se tu foca pela questão financeira, rentabilidade, margem, faturamento, tu não vai empreender. Então a gente queria fazer algo que fosse prazeroso pra gente, que tivesse um fit de acordo com o nosso. Ó, a gente vai fazer isso aqui que a gente sabe que vai dar trabalho, mas a gente vai sentir prazer em fazer. E a gente analisou de tudo possível, né? E aí a história da Conioca foi muito curiosa, porque eu conheci a Conioca através do Joel J. O Joel J é sócio da Conioca. Mas quando a gente conheceu o negócio Conioca, a gente investiria, independente
de qualquer outro sócio famoso, né? Porque os sócios da Conioca é o Joel J e o Rafael Matos. Rafael Matos é referência em franquias no Brasil. O Joel J é uma potência, né, no Brasil. E eles conheceram a Marcela Martins, que é a CEO da marca, e aí resolveram transformar o negócio dela em franquia. E a ideia dela de fazer tapioca em cone foi uma coisa que, tipo, na hora, assim, despertou. A Mari nem viu os dados. A Mari nem viu os dados. Quando eu falei assim, o Joel J tá dizendo que vai entrar no ramo de franquias, tapioca em cone, ele vai apresentar os dados numa reunião virtual. Ela falou, é isso. Eu falei, tá, mas a gente nem viu. Ela falou, é isso. Tapioca, a gente sempre teve alimentação saudável, a gente sempre teve que comer tapioca. Nosso filho mais velho tem restrição alimentar, eu sempre pensei na área da alimentação. Encaixou tudo, né? É isso. É com uma luva. E aí foi muito curioso, foi tudo muito rápido, assim, né? E aí, Quanto tempo? cara, em 30 dias resolveu isso. Nossa senhora, um mês, cara. Eu tava fazendo um curso do Joel J, daí ele anunciou pro pessoal que tava no curso, ó, óbvio que quem tá mais perto de mim tem a vantagem de eu conhecer, de saber, de já conhecer a minha forma de lidar. Eu vou fazer um webinário no domingo de noite às 8 horas. E a gente com filho, a gente tem uma rotina bem regrada de tomar não banho, é fácil, deita, né? Alguns janta, horários, né? Então, assim, quando ele abriu o webinário, a Mari olhou os primeiros minutos ali e já foi fazer a rotina de dar banho nos guri e deitar, mas ela já tinha decidido. Né? E eu fiquei lá, anotei os dados, bom financeiro que sou, peguei margem, peguei CMV, peguei rentabilidade, olhei payback, olhei necessidade de capital de giro, calculei tudo. Bom, já sabe, Tava com né? o Note aberto e Excel ali, né? Eu- Certamente deve ter na planilha de Excel a lista dos dados, só Já botar os tudo. dados. Você que quer abrir um negócio, entre em contato com o Maurício da Conioca, que ele vai organizar Eu tudo ajudo pra a tomar ti. a decisão. Vai ver se vai rolar, se é um bom negócio pra ti. E aí- Porque o cara é o mestre, né? E aí, resumindo, eu me convenci do negócio, cheguei com a tese pronta pra falar com ela. Ela tava no quarto, foi 1 hora de webinário, ela tava no quarto com os meninos ainda. Cheguei com a tese Eu pronta. cheguei com a minha tese Cheguei com pronta. a tese Cheguei pronta. com a minha tese pronta e mostrar as vantagens do negócio. Deu quando eu falei assim, amor, ela falou, é isso. Eu falei, mas tu nem viu que eu vou te... Não, é isso que a gente precisa, uma ideia legal, é uma Tá, sacada. mas que a tu gente precisa- chegou com a tua tese positiva também. Positiva, eu decidi investir. Porque Nunca eu olhei... duvide da intuição de uma mulher. Eu olhei margem, olhei rentabilidade, payback, o investimento, era tudo perfeito. Era o valor que a gente queria investir, era a rentabilidade que eu imaginava, era o capital de giro que a gente tinha projetado, era tudo perfeito. Se encaixou tudo. Mas ela nem viu isso, ela nem olhou. Ela falou, eu não sei quanto é que é o payback, eu não entendo nada disso aí, eu só sei dizer que vai dar certo. E aí foi. E aí o que tinha acontecido? Tinha que te candidatar, porque a estratégia deles era o quê? Como era muito novo o negócio, eles iam fazer um grupo fechado de Sim. 30 franqueados que ajudariam na construção, né, da franquia. E aí tu tinha que preencher uma ficha e te candidatar a ser um dos franqueados, né? Tinha que fazer uma aplicação lá. E aí a gente se empolgou tanto, mas ela tinha certeza, é isso e nós vamos estar entre os 30. Daí eu falei, eu gostei do negócio, mas agora a gente vai ter que esperar a seleção. A gente vai ter que ver se é isso. Só que 2 de julho, que foi quando teve Foi 2 ou 3 de julho, quando teve o webinar, a gente fez a aplicação. Daí começa, às vezes, a bater aquela síndrome de impostor, né? Bah, mas será que a gente vai estar entre os 30? Será que eles vão selecionar a gente mesmo? Né? Enfim, e ela desde o começo falou, não, é isso, e ela já começou a vender já o negócio. Não, nós vamos abrir uma franquia de tapioca, e aí o nosso filho mais velho já era o nosso vendedor também, nós vamos abrir uma franquia de tapioca. Ah, E eu falei, meu Deus. eu falei, mas calma, a gente nem tá selecionado. Ela falou, não, mas é isso, vai dar certo, nós vamos fazer sucesso, vai dar muito certo, né? Vai ser num ponto tal, a gente já definiu o ponto, já começou a imaginar. E aí eu sempre, como mais conservador, pensando, mas calma, a gente tem que ser selecionado. Ela, não, é isso, já tô falando, vai dar certo. Eu vou te interromper. Eu preciso te interromper. Eu quero saber de ti por que tu tomou a decisão, ou por que tu sentiu que era isso. Eu tô curioso por essa parte. É que essa parte aqui mais... Desculpa te interromper de novo. Mas essa parte que ele tá falando de números e planilha, isso é normal. É o básico pra começar a empreender. Fazer uma pesquisa e ver se o negócio vale a pena. Tá, mas ele apresentou uma tese também, né? Não, pois é. Mas é que ela foi totalmente na intuição. Ela, Eu quero saber isso. Na Abre o teu coração aqui na lente da verdade. Na intuição, um pouco, assim, porque, na verdade, se tu for qualquer nutricionista, médico e tal, que cuida da saúde, e eles vão te orientar
com dietas e tal, eles sempre vão te dizer para te cortar ou reduzir o carboidrato e colocar um carboidrato mais saudável, ou fazer um equilíbrio ali entre um carboidrato com uma proteína e tal. E a tapioca, ela sempre entra como uma opção, a tapioca, o aipim, a batata doce, ela sempre entra como opção equilibrada para isso. Então, era uma receita perfeita para isso, sabe? E o fato de ser em cone, né? O fato de ser uma alimentação rápida, que tu pode pegar e em cone sair Prático, comendo. Prático. Tu vai no shopping, tu vai pagar um boleto. Tu vai ali, tu pega e tu resolve aquilo em 5 minutos, tu sai e tu come uma tapioca com uma proteína, porque é carne de patinho, que os nutricionistas orientam, que é uma carne super magra, ou um peito de frango. Então, tudo que tava ali era o que há muito tempo eu observava e acompanhava e via que era uma alimentação super indicada, assim. Então, não tinha como dar errado, sabe? E trabalhando do jeito como a gente trabalha, encarando as coisas da forma como a gente encara. E é isso, claro que ali, foi um mês, foi, né, muito rápido na hora de tomar essa decisão. Mas é uma construção que a gente já vinha fazendo há muito tempo, né? Era uma necessidade que a gente percebeu lá quando o nosso filho nasceu. Mas antes do nosso filho nascer, a gente já tinha essa vontade, a gente já analisava o que fazer, como fazer, né? Vamos preencher um espaço vazio, né? Onde é que tem aqui dessa forma? Como é que as pessoas podem consumir isso, né? Muitas vezes eu me via sem tempo e precisava comer alguma coisa rápido. Acabava num fast food que dali a 2 horas eu estava com fome e ainda me alimentava super mal, né? Então, é uma junção de coisas que a gente via que ali estava resolvendo, assim. E a gente estava resolvendo com essa situação da conioca. E depois a questão dos números é a questão de confiar, assim, toda vez que a gente decide alguma coisa e até quando a gente discorda, é um confiando no outro, Sim. né? A questão dos números, eu sempre jogo, olha, se tu acha que dá, vamos lá, sabe? Vamos lá, eu vou junto. Isso aí. né? Então, Confia em quem sabe, então né? Exatamente. juntou um pouco de intuição, porque tem uma Isso. intuição aí, né? Sim. Tu já tinha Sim. definido na tua cabeça, tu já tinha vislumbrado já, e aí apareceu a oportunidade da franquia da Conioca, Uhum. e o jovem que tá do teu lado, ele veio com os números, né? Deu, acabou. Exatamente. Acabaram os argumentos, né? É. Não tem. Mas o negócio é tão bom que daí até os números são melhores do que eu projetei, tá? Sim. Não, conta antes Que do maravilha. que tu cortou, né? Cortei. O Maurício. Tá, daí vocês ficaram entre os 30? Aí a gente foi selecionado entre os 30, tá? Tá. E no dia que a gente queria muito, planejou, a Marinha já divulgava, sem saber se a gente já tá ou não. E aí, quando eu recebi a ligação, Curioso. uma chamada de vídeo com o Joel J, com o Rafael Matos, com a Marcela Martins, que é a CEO, diz assim, tu tá entre os 30, eu tenho o print até hoje, eu dei um print da chamada de vídeo. Eu tô com uma cara de espanto, assim. Tipo, eu queria muito, mas não esperava, sabe? Tipo, esperava, mas não imaginei que ia ser naquele momento, Só assim. vai acreditar quando der fiquei o com uma ok. Quantas pessoas se candidataram ali? As 30 que foram selecionadas vieram de quantas? Mais de 2.000 leads eles receberam aí. Nossa, cara, é bastante, hein? E aí, óbvio, eles analisaram uma série de variáveis, né? Uma série de variáveis para selecionar. Obviamente que devia ter gente com poder financeiro muito maior do que o nosso ali. Mas eles avaliaram o perfil do Sim, sim, franqueado. não foi só questão né? financeira. É. Porque o que me pesava era isso, né? A gente tinha uma reserva financeira para empreender que a gente planejou, mas a gente não era o mais estável financeiro para estar ali. Mas enfim, deu certo. E eu recebi essa ligação, depois liguei para ela, mandei o print para ela, falei, olha a cara que eu fiquei na hora da chamada de vídeo. Mas enfim, ela já falou, já sabia, comemorou, né? Enfim. E aí depois dali o próximo passo foi uma reunião no escritório do GeoJ com os 30 franqueados. E eu fui o único que falei na reunião, falei assim, ó, eu e minha esposa, a gente acredita no modelo de negócio, independente de ter um famoso por trás da marca. E esse negócio a gente vai fazer dar certo. Dali, na verdade, dia 2 de julho pra frente, a gente sabia que ia dar certo. A gente sabia que ia dar certo. E a gente sabia que o nosso desafio era gigante. Porque, querendo ou não querendo, o gaúcho é mais conservador, né? O gaúcho Bastante. é mais bairrista. E a gente achava assim, é uma ideia genial, mas pode ser que demorem a fechar o conceito. O pessoal entendeu o conceito, né? A criar esse hábito. Mas, desde que a gente abriu, a gente é campeão de vendas no Brasil inteiro.
Só que nem tudo são flores, tá? Da reunião do dia 30 de julho até a gente abrir o quiosque, aconteceu tudo que podia acontecer. Eu ia perguntar a experiência, né? Já teu comentário de agora já entra nessa pergunta sobre a experiência que está sendo como franqueado, né? Então eu acho que vai ter, na resposta de vocês, vai ter uma mistura de sentimentos, né? Porque eu costumo dizer assim, empreender é uma montanha-russa da vida como ela é. Tu vai ter momentos que tu vai estar descendo aquela montanha-russa, aquela emoção, aquele frio na barriga, mas também tem a subida que demora até chegar ao topo. E tu tá sempre assim, né? Tá sempre em ondas, né? Então, tipo, eu quero saber como é que tá sendo essa experiência de estar vivendo a franquia e agora dentro do negócio mesmo, porque já tá rodando, vocês estão no Iguatemi aqui em Porto Alegre, né? No Por Iguatemi. enquanto, acredito eu. A gente comprou 2 unidades. A primeira a gente abriu no Iguatemi. E uma coisa que a gente sempre tinha definido antes de saber o que, a gente sabia que era no Iguatemi. A gente mora ali perto, a gente frequenta o shopping, então a gente tem essa ligação afetiva com o Iguatemi, então a gente vai ter que ser no Iguatemi. E a gente já decidiu um ponto ali, o outro ponto a gente tá avaliando, né? Então, assim, Quando vocês inauguraram? 23 de dezembro. Era pra inaugurar 2 de dezembro. Gente, Só pra tu ver. No dia do aniversário da minha filha. Antes, 2 dias, É. né? Então, assim, a gente definiu... Perto do Natal. A gente definiu que ia ser no Iguatemi desde o começo e a primeira unidade era o Iguatemi. Só que a gente sempre tem um senso de autorresponsabilidade, né, Mari? A gente não joga o problema pro lado de lá. A gente analisa o problema do lado de cá sempre, né? Então, tem um mito também que franquia é 50-50. 50% é responsabilidade do franqueado e 50% do franqueador. A gente nunca enxergou assim. A gente sempre enxergou que era 80% nós e 20% deles. Independente da franquia que a gente entrasse, a gente tinha essa situação. Porque por mais que a franquia te dê um manual padrão, te dê dica de ponto, tem coisas que é tu que tem que saber. Eu moro em Porto Alegre. Eu sei como é que é o público de Porto Alegre, né? Então, assim, não adianta a franquia chegar e dizer assim, eu tenho que abrir no lugar tal. E existiu esse debate com a franquia. E por a franquia ser nova, a gente entrou com esse olhar de vantagem. Enquanto alguns vão dizer assim, não vou entrar porque é muito nova, o negócio não tem ainda afirmação ou consolidação que vai me dar a rentabilidade que está apresentando, a gente viu isso como oportunidade. Por quê? Porque a gente quer construir junto. A gente queria empreender, queria ter tido uma ideia como ela teve genial, a Marcela, mas a gente não teve, então a gente pegou a ideia dela e fez da ideia dela o nosso negócio. Que é o quê? Que é a tapioca em cone, que é a máquina específica que ela desenvolveu e a goma. Só que o resto, por mais que eles nos dessem processo, padrão, a gente analisava no nosso contexto. Ela dizia, lá em Manaus e São Paulo eu fiz isso. A gente falava, mas aqui isso não vai funcionar. Aqui a gente vai fazer assim. E a franquia estava aberta, tá aberta para isso, né? Tá aberta para isso. Isso é muito importante. Então a gente teve sempre essa conscientização de autorresponsabilidade. Então a gente definiu que era no Iguatemi. A franquia veio para cá para ajudar o ponto, falou, beleza, é no Iguatemi. Daí eu falei, eu acho que tem que ser no Iguatemi nesse ponto. Eles falaram, não, tem que ser nesse. Então, esse conjunto de decisões e de conhecimento fez a gente ter o resultado que a gente teve. Mas a gente nunca jogou o problema para lá. Eu podia ter aberto, a franquia podia assim, tá, tu quer abrir nesse ponto? Abre. Depois ia dar errado a dizer, eu te avisei. Mas foi uma construção, porque a gente sempre teve esse diálogo, né? Então, eu acho que é fundamental isso. Mesmo que vá empreender em franquia, e empreender não é fácil, seja franquia, seja, né, por atuação própria, tem essa autorresponsabilidade. Assuma a tua responsabilidade, né? Debata com quem está te propondo. Reflita sobre o que está te propondo. Pode ser que a gente mudasse de ideia. Não vai ser no Iguatemi. A gente está analisando. Mas o que a gente fez? A gente analisou a região, a gente já conhecia o shopping. E aí, daí a franquia falou, ok, já que tu quer o shopping, vamos analisar a região. A gente analisou o entorno. A gente sabe o público do entorno, a gente sabe a renda média per capita, a gente sabe quanto o entorno consome de alimentação, quanto de pessoa consome no Iguatemi de alimentação, quantas pessoas no entorno chamam alimentação para comer em casa. Então, assim, tudo isso foram dados que foi corroborando para a gente chegar onde a gente está hoje. E é o que vocês estão estudando para abrir a outra. Exatamente. É ciência e dados ajudando a favor. Não é a verdade absoluta. Por mais que eu trabalhe com números, e eu brincava dizendo que o número conversa comigo, por isso que eu gosto do número, eu uso o número para uma reflexão, não para uma verdade absoluta, né? O número ele é um indicativo, ele é um dado que vai te ajudar a tomar decisão, mas a decisão é tua, né? É que nem a inteligência artificial. Tá chegando e tem gente que se assusta, ela vai te dar o dado, agora cabe a ti. A tecnologia não vai fazer interpretação e ação por ti, né? Mas eu acho que foi isso fundamental, sim. E a gente teve muitas dores de lá para cá, né? Muitas dores. Aconteceu tudo que tinha para acontecer, que vocês não Vamos lá, imaginam. eu quero escutar essa parte
a parte da dor ali, de dificuldade, de coisas que não dava nem pra mensurar que aconteceu. Que eu acho que é o principal, sabe? Eu acho que isso nos ajudou muito. A ambiência, as pessoas que tu andam fazem diferença na tua vida, né? Concordo. E a gente tinha essa consciência há muito tempo, né? Há muito tempo. E às vezes a gente acaba nós mesmos se boicotando, se acomodando. Ela tinha uma posição estável na profissão dela, eu também, bom salário, enfim. A gente começou a se colocar em ambientes desafiadores para nós, né? E essas pessoas foram nos ajudando. Então, assim, cada pessoa que a gente cruzou nos ajudou, de certa forma, a refletir e dar uma virada de chave. Então, a gente pegou a dica da CEO de ponto, a gente pegou as dicas do Joel J, né? A gente estava seguro que a gente ia empreender, mas a gente nunca tinha empreendido, né? Então, teve coisas que a gente pegou, assim, marcou e levou como lema. No dia 30 de julho, no escritório do Joel J, a gente fez um brinde, ele falou, não duvidem em um segundo que esse negócio vai dar muito certo. Aquilo ali virou nosso mantra. Uhum. Quando a gente pensava em alguma coisa errada, a gente pensava, não, mas a gente vai fazer isso aqui dar certo. E aí o empreender é diferente de tudo. Porque eu tava na minha zona de conforto na minha área, ela tava na zona de conforto na área dela. E aí pra tu empreender, tu tem que saber de arquitetura, de ponto, de comercial, de parceria, de fornecedor. E fazer a Nem coisa acontecer. Isso aí não é número, né? Não é? Não é? Aí tu fazer. começa a tratar com pessoas. De E negociar. aí tudo muda. Né? Porque quando a gente tem uma planilha financeira ali, tem uma planilha de projeção, os dados que tu vai colocando são em cima de números e estudos e fatos, né? Beleza, tu bota ali, tu vai alimentando a tua planilha para ter as tuas projeções. Só que tem uma coisinha ali que é muito importante, né? Que é o ser humano. Porque pra tu chegar... Desculpa, Bia, Não, só que é que pra tu chegar naquela projeção, tem pessoas no meio daquele caminho ali. Exatamente. E cada ser humano, cada fornecedor é uma pessoa diferente. Sim. E uma palavra mal colocada numa frase, um dia que a gente acorda virado, porque acontece, né? Nem todo dia, nem tudo é rosa. Não. Nem todo dia tu tá 100%. Tem dia que tu, não quer levantar da cama, isso acontece, normal. Sim. Mas mesmo assim, a gente vai lá, acorda lá, 6 e pouca da manhã, 7 e pouca da manhã, ou mais cedo pra fazer um ceasa daqui a pouco, né? Não sei se vocês já chegaram a fazer isso. Talvez sim, que não tá muito afim. E aí tu tem que lidar com isso, né? Então aquela projeção de resultado lá, a planilha de Excel é muito bonito tu botar, né? E tu vê ali, pô, isso aqui tá interessante. Mas tem um detalhe que é muito importante, pessoas. Eu queria saber, eu vou ter que trocar minha cadeira com o Johnny, mas antes, hoje tá 100% para vocês, né? O produto tá ali, tá sendo vendido, mas eu queria que vocês falassem uma coisa que deu errado e vocês tinham que substituíram para chegar na perfeição. O que foi? Pode ser de produto, de comercial, qualquer outra. Na verdade, deu tudo errado até abrir, tá? Nossa. Porque assim, Peraí, vamos aumentar para 2 horas, Johnny, segura aí. vou tentar te resumir de forma prática, tá? Ah. Aconteceu tudo conosco. Deu problema com o quiosque, deu problema com o shopping, deu problema com o fornecedor. A nossa unidade, a véspera de inaugurar, o fornecedor das cadeiras foi entregar as cadeiras todas quebradas. A transportadora Meu derrubou da Deus. empilhadeira e quebrou todas as cadeiras. Meu Deus. E aí, de última hora, a gente teve que alugar cadeiras pra fazer a inauguração. Mas sendo rápido, porque eu falei das pessoas, porque as pessoas nos alimentaram também. A gente definiu foco total. Aí a franquia ajuda, mas a franquia não te dá uma fórmula exata. Fornecedor de quiosque, ela te dá 3. Fornecedor dá opções. E como é que eu vou escolher? Daí tu tem que ir conhecer o fornecedor, tu ver tem se que vai dar certo. Conhecer o fornecedor, analisar o teu ponto. Por exemplo, o nosso sucesso é uma série de coisas, né? A gente está sendo chamado de embaixadores da marca, porque a gente bateu todos os recordes e tem sido referência. Ah, que demais. 30, Parabéns. Pelo menos 30 franquias foram abertas e já estão rodando. Sim. Todas as 30. E a gente é que mais vende no Brasil. Agora em abril vai ter a segunda leva. E a gente vai estar no treinamento de abril também, trazendo o nosso case para tentar ajudar os outros. Então, Isso é legal, isso é legal. Então, assim, a gente teve problema com tudo, que daí a gente, no Iguatemi, qual é o modelo de quiosque que fica legal no Iguatemi, sabe? Então, assim, a gente teve que ir adaptando o projeto para também fazer com a nossa realidade. Por isso que eu digo, 80% nosso e 20% da franquia. Então, a gente teve dificuldade de escolher o fornecedor de quiosque. Esse negócio de projeto, arquitetura e projeção não é muito minha área. Eles mostravam assim, falei, vai ficar assim? Vai, então tá, então é isso. Então, assim, foi uma construção. E aí, assim, tudo tinha para dar errado. E te confesso, um dia, pelo menos, a gente pensou assim, então não é para abrir.
Né? Em alguns minutos passou isso na nossa cabeça. Aí depois a gente voltou no nosso mantra, não duvide um segundo que o negócio vai dar certo. Mas a gente foi aproveitando, A assim. galera pensa que é barbada, né? Não, Tu falou um negócio agora, cara, que Cara. eu me vi com a rádio, né? Chegou a pandemia, acabaram os patrocínios. E aí, Imagina. graças a Deus, um beijo pro Banrisul, que tinha renovado o contrato. Se não fosse Banrisul, a rádio tinha fechado. E eu me olhei e falei assim, cara, como é que vai ser mês que vem? Sem jogo, sem informação. Eu vivo Sem do patrocínio. factual, né? O meu trabalho, eu vivo do factual. Eu fiquei apavorado, falei, cara, já era, vou ter que procurar outra coisa. Não, e a gente sempre pensa, são sinais. Nossa, São sinais. ó, tô Ele mandando... Ai, Não. não é pra eu Eu fui fechar. todo poderoso. Ele ainda mandaram falava- uma placa. Não, Ele falava eu assim, falava assim, Quebrou um copo. Ah, é um que, sinal. o que será que significa isso? Ele falava pra mim. O que será que isso tá querendo dizer, hein? É. Será a mensagem disso? O que será que isso tá querendo dizer? Ele ficava pensando, aí, Simone, quando a gente vai ter que porque, assim, ó, agir. tudo levava a Era. gente a A não gente vai ter que abrir agir. e o nosso case virar um processo judicial contra fornecedores. É. Porque todos os fornecedores quebraram o contrato conosco. Todos. Nossa! Todos. Nossa! O shopping quebrou, o quiosque quebrou, a fornecedora de cadeira quebrou, enfim. Qualquer pessoa em sã consciência interromperia o projeto e dizia, vou entrar na justiça, vou cobrar meu prejuízo desses caras. Porque a gente perdeu o mês de dezembro de vendas. E a gente E já o tinha dezembro é o filé é o filé do comércio, do Todo varejo. Todo mundo fazendo Todo compra dia. pra Não, Natal. e a gente pagou aluguel dobrado em dezembro Sim. pra poder vender em dezembro. Sem- E não sem vendeu em entrar dezembro. operação. Meu Sim, Entendeu? imagina vocês entrarem dia 23. Sem saber E quanto a gente ia pagamos em novembro, A gente imagina. pagou em novembro, né? Então, assim, nosso case tinha tudo pra virar. Mas aí, nesse meio do caminho, o que aconteceu? A gente cruzou com as Gente, pessoas era pra certas. É. Era pra ser. Não, Sinal. Não, era pra ser. Mas Vamos a- fazer troca aqui pra, Claro, pra claro. gente continuar a conversa? claro. Johnny, Johnny Boy, vem. vem, querida. Bora. Obrigado, Bi. Obrigada, gente. Obrigado, Bianca. Obrigada, Bianca. Cara, mas é sério mesmo? Era pra ser. Era pra ser. Tinha tudo pra dar errado. E- Tudo que tu tá falando. É. Tudo. E assim, daí isso Tem tem... planilha de Excel. É. Tu vê, né? Não, Não, e- não é só a planilha te mostrar uma Não é, projeção, né? não é. E- Tem tanta coisa, né? E isso comprova o que tu falou no começo ali. Nunca duvide da intuição de uma mulher. A Mari sempre falava, não, vai dar muito certo. Ela falou assim, ó, essa demora e esses problemas é porque depois o sucesso vai vir ainda maior. É. Ela sempre foi otimista com É relação pra a gente isso. ficar mais forte, eu falava. Pra Depois gente da ficar mais tempestade, né? forte. Vem, E aí tem um o céu ditado, abre. que falam também que o teu sonho vai te testar. É verdade. É. O teu sonho te testa o tempo todo. O tempo todo. E aí, aqui um conselho de quem já viveu. Não desiste. Não desiste. Né? Se tu tem convicção, vai até o fim. E por que nos dava força? Porque eu falo das pessoas. Por que eu falei das pessoas? A Marcela Martins, que é a CEO, ela é um exemplo de resiliência. Ela teve a ideia, sei lá, em 2012, que ela comeu uma pizza em Cone no Canadá, e daí ela voltou pra Manaus dizendo, eu vou fazer tapioca em Cone. Então, cara, ela participou do desenvolvimento da máquina. Ela criou a máquina. E depois achar uma goma que desliga. Então, tipo, ela ficou uns 5 anos batalhando pra ter a conioca. Nossa. Aí ela abriu em Manaus, foi pra São Paulo, tudo alimentado pelo sonho dela, sem garantia de nada. Rafael Matos conheceu ela, falou, isso tem que virar franquia. Levou pro JJ e virou franquia. Ela teve um boom, assim, gigante, né? E aí, graças à resiliência dela, a gente também conseguiu realizar o nosso sonho, que era empreender, ter um negócio que nos deixasse feliz. Os planetas, eles se alinharam ali Exatamente. pra vocês Exatamente. ali e a coisa... E ela, por ter sofrido na pele, ela sempre alimentou muito isso. Ela falou, ó, vai dar problema. Só que óbvio que a gente não esperava que era tanto problema, né? Eu brinco com ela, pô, tu avisou parcialmente, falou que ia dar problema no primeiro dia, na inauguração, nós tivemos problema todos os dias, mas enfim, uma brincadeira sadia, assim. E aí, no percurso, a gente se alimentava disso, pô, a Marcela ficou 5 anos pra chegar até aqui. Nós vamos desistir por causa de 2 meses, 2 dias, 3 meses, não, né? A jornada ela é muito longa, né? E assim, aí atrasou tudo. Nossa inauguração era 2 de dezembro, tá? E aí atrasou, e aí o Joel J fez a hora H em São Paulo, que era 2 e 3 de dezembro. Ele ofereceu convite pros franqueados da Conioca irem até lá, que é o evento dele. A gente não tinha nem cabeça pra ir pra São Paulo pra um evento. Daí, nisso a gente é bom também, a gente fechou essa gaveta, vamos ir. Já que não abriu, vamos ir, vamos aproveitar. Né? Daí a Mari tem essa visão assim, vamos que alguma coisa boa vai ter lá. A esposa do Joel J, a Larissa, abriu o Hora H, falando assim, gente, vocês não têm noção. Tudo que tinha que dar pra dar errado, deu errado. Talvez vocês nem percebam, mas a gente teve muito problema. Mas a gente assumiu o compromisso de fazer esse evento gigantesco, entregar, desempenho lá em cima, a gente vai entregar. E daí, cara, não sei o que aconteceu, mas, por exemplo, o Joel J no evento tava rouco. Nossa. E os caras tocaram um evento com uma maestria que foi fantástico. Dali, só aquele primeiro insight já valeu a viagem. A gente já viu, pô, se os caras que são gigantes
estão tendo problema e estão compartilhando conosco, pra gente ver que a vida real não é o que Às tá... vezes a gente pensa que os gigantes não tem mais problema, né? Não, eles já são gigantes, Sim. não tem problema. Não, Eles têm. os problemas deles são do tamanho deles, inclusive. Aquilo ali já valeu. E aí a gente foi lá de peito aberto e disposto a evoluir. Então esse insight de largada já nos ajudou muito. O Rafael Matos, que é um dos sócios, nos apresentou o Maicon, que é sócio da IJA, que nos abriu as portas pro Gramado Summit. A gente vai estar no Gramado Summit com a Conioca. E o Joel nos aproximou da Fernanda Toqueto lá em São Paulo. Eu conheci a Fernanda Toqueto, que é aqui do lado, lá em São Paulo. E aí a nossa inauguração passou do dia 2 de dezembro pro dia 8 de dezembro. E aí, pra variar, atrasou de novo. E aí, no dia 8 de dezembro, tinha o quê? Tinha uma imersão da Fernanda Toqueto em Porto Alegre. E daí a Mari também, sempre muito otimista, não. Então é porque é pra tu ir nessa imersão, vai. Eu fui na imersão e daí ali a Fernanda Toqueto ajudou muito também, assim, sabe? Aquela imersão ali virou umas chaves nossas gigantescas, nos ajudou. A gente é grato a Fernanda, é grato ao Joel, é grato a Larissa, é grato ao Rafael, grato ao Maicon. Porque essas pessoas no meio do caminho, de certa forma, nos impulsionaram. Por quê? Porque a gente estava no ambiente certo. A gente estava rodeado de pessoas que... Praticamente o mesmo propósito, né? Exatamente. Eu tava lá nesse dia. Então, assim, Eu tava lá. a gente se dispôs a estar nesse ambiente também. Aham. Que talvez tem gente que pensa, bah, não é pra mim. É assim, vai. É melhor tu ser o pior entre os melhores do que ser o melhor entre os piores. Então a gente tava lá. Mesmo saindo da zona de conforto, porque parecia que todo mundo tava 1000 anos na nossa frente. Né? A gente tava começando a empreender. Mas não, a gente tava no ambiente certo e as pessoas nos ajudaram. E quem é grande, né, e quem é bom, não vai se negar de ajudar o outro. Não. Não vai se negar de ajudar. Quem é grande também foi ajudado. E muito. Exatamente. Né? Crescer sozinho é uma coisa que... Eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito no teu crescimento. Tipo, eu me tornar gigante por estar sozinho na caminhada. Impossível, né? Não tem como. Não vai dar certo. Não tem como. Vamos dar o boa noite pro Johnny aqui. Vou dar boa noite, né? Boa noite. Prazer estar com vocês aqui. Prazer estar com Super Mario do nosso lado, mas os convidados são mais importantes que tu, então. É isso aí, com certeza. Muito Eu tô prazer pro aprendendo muita Maurício. coisa aqui. Nossa, aulas. Eu tava ali nos bastidores ali, escutando vocês. É uma satisfação gigantesca escutar uma galera que tá empreendendo. Qual que é a idade de vocês dois? 38 anos, Maurício. 39 anos. Legal, legal. O Maurício tá mais acabado. É. A Mari tá bem. Dormi mais no sereno. A Mari tá com 30. Máximo estourando. Mas é o seguinte, pessoal. Vocês já foram CLTs, né? Já trabalharam muito do lado de sendo colaborador. E eu tenho uma curiosidade, eu sou também empreendedor, né? Há um pouco mais de tempo que vocês aí. Mas qual que é a principal diferença que vocês enxergam hoje estando do lado de lá da mesa? Né? Porque eu vejo que muitos, não digo nem a galera que trabalha comigo, né? Mas quem é colaborador, é impossível enxergar o todo, né? Mas existem colaboradores que são meio empreendedores, eles sabem mais ou menos as dificuldades que passa alguém que está gerindo e fazendo a gestão do negócio, né? Então hoje, do lado de cada mesa, qual que é a principal diferença que vocês enxergam, assim? Pra mim, erra rápido e corrige rápido. Qualquer lugar que a gente já teve essa mentalidade, essa vontade de ajudar, já fez as proposições do que a gente faz no nosso negócio hoje, mas para tu conseguir passar uma coisa numa empresa é muito difícil. Foram raros lugares que eu trabalhei que eu consegui rapidamente impulsionar alguma coisa que era explícita, assim, era óbvio, era claro, assim, precisa disso. Trazia dados, trazia fatos, conversava, trazia embasamento teórico, né, trazia cases. Não passa. E aí, o principal nosso é esse. A gente erra, porque todo mundo erra, ninguém vai errar. A gente não vive só de acerto. Mas a gente tem uma capacidade de autorresponsabilidade e correção rápida. E tu vê o resultado muito rápido, né? A gente não é campeão de venda porque a gente todos os dias bateu o recorde de venda. Mas toda vez que tem uma queda, a gente analisa o motivo, age, né? E faz as coisas acontecer. A minha avaliação é essa, mas é importante a Mari fazer a colocação dela. Na minha área, assim, tem duas pontas, assim, né? Como eu sou professora, então eu tenho os meus alunos, né? As crianças que eu atendo e os pais, né? Que eu lido diariamente, assim, de frente a frente. Então, eles veem o resultado na hora, né? E a gente tem contato direto e então eles estão ali diante do meu resultado e é uma troca constante. Então, eles têm o resultado na hora, assim, super rápido. Agora, quando o meu resultado depende de uma outra pessoa, e aí depende se aquela pessoa tá afim ou não
de passar aquele resultado adiante, aí que trava. Essa para mim essa é a diferença. E aí quando eu tô na minha empresa e eu dou a vida, que nem eu sempre dei assim nos meus trabalhos, vai mais assim. Eu percebo que o resultado chega mais rápido, né, na minha área empreendedora do que na minha área CLT. Sim. E hoje vocês têm colaboradores, né? Quantos vocês têm? 4 colaboradores. E como que é esse trabalho de deixar eles motivados? Vocês trabalham com participação e resultado? Como é que vocês estruturaram essa questão? Sim. Uma das nossas veias é justamente pessoas, né? A gente, para chegar onde a gente tá, a gente teve bons líderes também. A gente teve pessoas que nos ajudaram, né? Como a gente já trouxe alguns exemplos aqui. E uma das coisas que a gente não abriu mão é de selecionar a equipe, né? A gente viu franqueados contratar a empresa para fazer seleção, recrutamento. Eu e a Mari, a gente cuidou de cada detalhe. Mesmo com todos os problemas, a gente cuidou de cada detalhe. A gente leu uns 100 currículos, a gente conversou com umas 60 pessoas e a gente definiu os 4 funcionários que tivessem alinhado com o nosso sonho. E como é que a gente trabalha? A gente trabalha com um bom ambiente de trabalho, a gente sempre deixou claro isso, né? Leveza, desempenho, crescimento. Eles sabem os nossos sonhos, eles sabem onde a gente quer chegar, a gente sabe os sonhos deles, a gente sabe como a gente pode ajudar eles a chegar aos sonhos deles, e a gente sabe que eles estão de passagem ali, né? Porque como a gente mesmo fala pra eles, a gente não quer ver alguém 5 anos atrás de um balcão no quiosque, né? Então, a gente tem essa clareza com eles e tenta facilitar. E a gente sempre trabalhou com comissionamento, comissão semanal. Então, a gente tem bonificação semanal. Legal, legal. A gente paga salário de padrão de mercado. A gente paga vale-refeição acima do mercado. A gente preza pelo horário, pelo descanso, pela folga, né? A convenção preza por um domingo de folga. Sempre que possível, a gente dá 2 domingos de folga, né? A gente vai avaliando desempenho e movimento. Enfim, a gente escuta os nossos colaboradores. A gente está aberto aos nossos colaboradores. E o principal, tá? A gente não é os empreendedores, ou os chefes, ou os donos que vão lá dar ordem. A gente vai lá e faz, né? A gente tenta convencer eles pelo exemplo, não pela orientação em palavras ou manual escrito. Eu acho que isso é um grande diferencial. As formações, assim, tudo que a gente percebe que precisa melhorar, a gente pega junto, né? Quase que pega na mão, senta, faz em horário de trabalho. A gente não acha justo uma pessoa que trabalha num shopping praticamente de domingo a domingo, tu dá um manual para a pessoa ler em casa, né? Então a gente aproveita aquele momento de fluxo baixo, senta, conversa, orienta, lê, pergunta se entendeu. Pega na mão mesmo, assim, para fazer esses treinamentos. Chama de tempo em tempo, se a gente percebe que aquela pessoa tá com alguma questão, chama, conversa, pergunta se tá tudo certo. Mesmo que a gente perceba que talvez a pessoa não tá muito afim de falar, a gente vai, sabe, conduzindo para que aquela pessoa se sinta à vontade de falar e conversar com a gente. A gente sempre diz para eles assim, vem e fala pra gente, né? Se não tá legal, a gente entende. A vida já é difícil, então aqui não tem que ser difícil, aqui tem que ser bom, aqui tem que ser legal, né? Já basta a vida de vocês ter problemas e coisas que não dá para resolver. Aqui no trabalho não é para ser problema. Nós temos uma prerrogativa também de eles terem tudo lá para eles conseguirem fazer o trabalho deles da melhor forma possível, então não pode faltar, eles têm que ter tudo certinho para eles só conduzir, só fazer o trabalho deles e não ter que passar por nenhuma situação desconfortável, porque depende muito, né, da pessoa e da rigidez de como aquelas pessoas são, e a gente não pode ficar à mercê disso, né, quando a gente trata e lida com pessoas e essas pessoas atendem o nosso público, os nossos clientes. Então, eles têm que estar bem para poder atender os clientes bem, e a gente cuida muito disso, assim, né? E nós temos divisões, né, de bem claras, assim, bem definidas, eu e o Maurício, para cuidar, para orientar. Volta e meia a gente vai e pergunta se tá todo mundo bem, né? Como é que tá a família, como é que tá os filhos, como é que foi. Sim, o atendimento ao público para vocês é fundamental, né? Fundamental. Ontem eu fui comer um poke, cara. Não vou Faz tempo que eu não como poke. Não vou dizer o nome do lugar, pra não queimar o lugar, assim. Mas, cara, queria comer um poke.
sair pra comer um pouco e o atendimento da galera, assim, triste. E te deixa triste, né? Eu, pô, vou lá de noite, trabalhei o dia inteiro, tava cansado. Cheguei 9 da noite lá no lugar pra comer. E o Já teve uma atendimento... energia ruim, né? Daí o cara já nem queria comer mais, entendeu? Porque o cara me atendeu, aí já fez o pedido errado, aí ele já Nem tava prestou atenção. cabisbaixo, ele tava cagando pra mim, assim. E como o atendimento ao público, cara, a comida poderia estar ruim. Se o cara me atendeu bem, o atendimento é 80% da experiência do cliente. Exatamente. Se ele errasse o pedido e me atendeu super bem, cara, tranquilo, o cara na real tá cansado, trabalhou um monte, tal, já é tarde. Agora, quando tu já vê que ele já não tá legal, né? No caso de vocês que tem que cuidar muito essa questão do colaborador tá bem, pra poder atender bem o cliente. E que bom que você se preocupa com isso, né? Porque, cara, 80% da experiência do cliente vai ser o atendimento. Exatamente. Não, sem dúvida. Nós somos críticos, nós, na verdade, sempre fomos críticos. E antes de abrir a Conioca, eu sempre falava para eles, nossa, acabei de ter uma aula de como não se atende um cliente. Sabe? De como as pessoas... como eu fui mal atendida nos lugares, assim. Porque, e pós-pandemia, parece que isso, assim, se agravou, assim, né? Parece que, logo depois da pandemia, parece que as pessoas estavam, sabe, pegando, sabe? Precisavam dar uma manivela, assim, nas pessoas para aprender a voltar como é que se atendia as pessoas, porque demoraram, assim, pegou no tranco, assim. E volta e meia a gente percebe isso como... E é treinamento. Que a gente vê com a nossa equipe é treinamento. E o que eu vejo... como CLT, é treinamento da equipe. Volta e meia, porque eu sou professora e eu tenho as pessoas que me ajudam ali com as crianças. Volta e meia eu preciso retomar alguma coisa. E é no carinho, na conversa, na orientação, para retomar, porque é isso. Daqui a pouco as pessoas estão só no automático. A gente não sabe as histórias das pessoas, né? Então elas estão ali só no automático para cumprir aquele dia, para cumprir aquela jornada que a cabeça delas está em outro lugar. Então a gente precisa trazer aquela pessoa para ali, né? Uma coisa que me chamou, desculpa, eu queria voltar ali na parada dos sonhos, cara. Eu achei muito legal ouvir isso de vocês, dessa preocupação de saber, conhecer, entender o sonho de quem tá trabalhando com vocês e que é uma passagem. Tem como mudou, porque assim, nós três aqui da mesa somos mais velhos que o Johnny, né? E o Johnny sempre foi CLT, né, Johnny? Desculpa, sempre foi empreendedor, né? Não, já. Tá, tu já teve do lado de cá. 12 anos como empreendedor. 12 anos como empreendedor. Mais novo. Onde é que eu quero chegar com isso? Porque no nosso tempo, vamos voltar aí a 20 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar, estágio, não tinha isso, cara. Isso era bom, O teu chefe, o teu gerente, o teu líder, que naquela época ela não era líder, né? Eu tive pouquíssimos líderes. No banco, eu lembro, eu nunca esqueço, né, da minha primeira gerente, a Geusa. Uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito como ser bancário, desde atender os velhinhos do INSS no 5º dia útil no banco, que eu tive que fazer isso, né? Eu comecei ajudando os velhinhos no caixa eletrônico, né? Não cheguei como gerente de banco já, né? Então, tipo, ela foi uma grande líder, mas os outros foram tudo chefe. E ela, cara, ela atendia pra me mostrar como é que era pra fazer. Não era assim, eu sentado na frente do meu chefe, que era o gerente da agência, e ele dizendo, Mário, assim, 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 tem que fazer. Vai. Ela não, Mário, olha só, tem que ser assim, né? Trata. Pô, são vovôs e vovós. Todo um. Então, assim, na minha história, como funcionário, eu tive pouquíssimos líderes, eu tive muito chefe. Eu tive muito patrão. Vai lá e assim, vai lá e faz e me dá resultado. Foco no resultado. E me chamou a atenção quando vocês falaram dos sonhos deles e que eles entendam como uma passagem até para desenvolvimento pessoal deles, né? Exato. Cara, Tem que ser evoluído, né? Nossa, isso pro teu líder chegar pra ti e falar, cara, eu sei que tu vai ficar aqui um tempo determinado. Vocês têm que ser pessoas evoluídas e quem tá com vocês também, né? Pra eles entenderem que, tipo, não é que eu quero te demitir, não é. Eu quero que tu evolua. Exatamente. Né? E vocês sabem que vão ter que abrir um processo seletivo daqui a um tempo, ou daqui a pouco esse próprio colaborador pode daqui a pouco... um franqueado. Exatamente. Pode virar um gerente de uma outra unidade. Ele tem que entender isso. Exatamente. Daqui a pouco eles vão estar treinando
Daqui a pouco eles vão estar numa outra unidade, daqui a pouco eles vão estar indo para Ou outra Manaus, franquia. para São Paulo, daqui para a pouco. outro Daqui a lugar. pouco vão pegar o nosso exemplo e vão se encorajar a empreender, pra não ficar Porque isso é uma CLT. das coisas que a gente fala. A gente acha que a gente até começou tarde. Então a gente quer que E- vocês comecem antes da É, gente. e é bem isso. Ninguém falou pra nós o que a gente tá falando pra É, eles, né? É bem isso. Eu era um bom funcionário. O que, que o meu Aham. chefe queria? Que eu ficasse ali, É. sabe? Que eu ficasse ali. Não, tu é bom, mas tu é bom aqui. Se tu sair, não vai dar certo. Pô, tu vai trocar o certo pelo duvidoso. Uhum. A gente não. Inclusive, quando a gente fala sobre isso, a gente quer estar com os bons perto da gente. Então, a gente também sente que a gente não pode ficar só numa unidade. A gente também quer crescer e trazer as pessoas com a gente. Né? A gente quer ter mais unidades. Daqui a pouco a gente vai ter um administrativo. Daqui a pouco a gente vai ter um outro negócio. A gente vai querer ter os bons com a gente. Mas o bom tem que querer. Né? A gente não quer ninguém ali dentro que, tá, pra mim tá bom esse salário aqui, eu vou ficar aqui o resto da vida. A gente não quer isso. Porque isso não é vida pra ninguém. Em A algum gente tem momento vai colaborador cansar. com 22 anos. A gente tem colaborador com 22 anos, né? Então a gente quer que eles realmente tenham uma visão, sabe? De crescimento. E a gente fala que é para vocês se desenvolverem mesmo. E a vida real, sabe? A gente não fala só as coisas boas, a gente fala as coisas ruins. E essa equipe foi muito parceira. Porque tu imagina, tu tá contratado e a empresa vai adiando. A gente adiou a inauguração umas 3 vezes. E a gente, E eles sem receber. a gente assinou, Parcialmente. Mas assim, quando a gente foi fazer entrevista, a gente não tinha a nossa... O quiosque era um projeto, quando a gente começou a fazer entrevista. A gente Não tomava, existe- o tomava vocês café, entenderam que não existia o a gente produto. tomava café no próximo ao nosso ponto e dizia, a gente vai abrir um quiosque ali. E Cara, mas esse cara- visualizem. Estavam Visualizem. vendendo. Ó, onde é que vai ser, pai? Não, vai ser ali, ó. Não existe ainda, mas vai existir. Aí tá, vai inaugurar tal dia. Não vai ser tal dia. Pá. Nossa. A família deles, o meu emprego tá ali, vai acontecer. Vai Não, ser- mas o que mas que não é existe. tapioca Zincone? Como assim tapioca Como é que é? Zincone? Como é que é? Não existe. Nunca vi isso na vida. Não, e daí, aí, Daí vai assim, procurar na internet. bastidor- Não tem. Mal, pouca informação, né? Pouca informação na internet. um bastidor engraçado que a gente ia adiando, né? Não deu conta. E aí a última data, antes da inauguração, a gente não conseguiu reservar lugar pra treinamento. E daí a gente falou, bom, a gente vai ter que fazer o treinamento aqui em casa. O que era o treinamento? Era mostrar tapioca, os recheios, como é que você montava, como é que usava a máquina. Vocês fizeram o treinamento lá. A gente fez Vocês e fizeram vocês mesmos o Em São treinamento Paulo. e treinaram a equipe também? Aham. depois a gente ia trazer a equipe. Só que adiou tanto que a franquia não conseguiu mandar ninguém pra nos ajudar. A gente abriu no peito na raça. Vocês que, ó, é Eu assim e a- que faz o Eu e a cone. Mari, eu perguntava, a gente adiou tanto. Você sabe que vocês foram testados, né? Sim, O tempo sim, todo. sim. Isso aí, o papai do céu testou É, vocês. tempo O todo. tempo De todo. verdade. O Vocês tempo. querem mesmo? Então tá. É o que eu Tem falei, certeza? é o que eu falei, o sonho a gente testa o tempo todo. E aí a gente abriu no peito da raça, daí assim, o que aconteceu? Não tinha mais, os lugares que a gente tinha reservado, falou, ó, vocês me desculpem, mas a gente não tem Imagina, mais agenda. Natal. Fim de ano, né? todo E aí a gente mundo. falou, vamos fazer o treinamento em casa. E quando a gente avisou a equipe de treinamento, todo mundo falou, mas como assim? Por que não? Por que eu vou na tua casa? Tu não é uma empresa, tu não tinha um lugar pra treinar, tu não ia abrir o quiosque, sabe? Enfim, aconteceu de tudo, assim, hoje a gente dá risada. Mas na época a gente ficou preocupado, porque alguém dizia, então, cara, então eu desisto, vai contratar outro. E a gente já tinha feito o processo, a gente tinha escolhido aquelas 4 pessoas. A Sim. gente acreditava que aquela sinergia E ia dar continua com elas ou resultado. já mudou? Continuamos. São 4 meses, né? Vai fechar 90 dias dia 23 agora. 90 dias, De dia operação. 23. É. Cara, é pouco tempo, né? Muito. Mas vocês já falaram que vocês são sucesso entre a franquia, né? Entre a franquia, Isso é muito legal. Mas vocês têm, agora falando questões mais técnicas, assim, franquia é um caminho para quem quer empreender. É um dos caminhos, eu acho um caminho bem... Não vou chamar um caminho seguro porque não existe segurança, ponto. Mas é um caminho que é legal, que é uma oportunidade. Eu tava olhando esses dias, se eu não me engano, o mercado de franquias cresceu 10%, eu acho, ano passado. É um mercado que vem sempre crescendo, porque vão surgindo várias possibilidades. Antigamente, franquia, na nossa cabeça, era ter um McDonald's. Ah, vai ter uma franquia, é um Mac. Daí a gente tá falando de 1,5 milhão. Aí depois virou o Cacau Show. Depois do Cacau Show, ó, isso aqui dá dinheiro, mas só funciona 6 meses. Só, Devem né? ter pesquisado do Cacau Show. É. Devem. Starbucks. Todo mundo sabe disso, né? O Cacau Show não, ela vende só 3 vezes por ano. É o Dia dos Namorados, ali o Páscoa e o Natal, que é quando se dá presente. O resto não vende. Daí tu... Hoje a possibilidade de franquia... Cara, tem franquia de R$1.000, que tu pode trabalhar de casa, enfim, então, são várias possibilidades. Eu queria que vocês trouxessem... vocês já falaram da experiência de ter franquia, os perrengues que vocês passaram, né? Mas, cara, pra quem tá atrás de uma franquia, né? A escolha foi meio que na intuição feminina, muito boa a intuição, né? Mas o que mais tu analisou? Questão de número, por exemplo, hoje vocês não chegaram, eu acho, num ponto de equilíbrio ainda financeiro, porque são só 3 meses, né? Já chegamos. Já chegaram em 3 meses? É. Aí, ó. Desde Quanto que... que é pra... Vamos...
A gente não tava falando de abrir um negócio. Vamos abrir esse negócio, eu vou desistir do meu já, do outro. Não, 3 meses chegando no ponto de equilíbrio. assim, desde o primeiro mês de venda, a gente vendeu muito mais que o ponto de equilíbrio. A gente gastou até abrir, desde que a gente abriu, a gente não colocou R$1 mais de capital de giro. Não precisou. Não precisou. Maravilha. Aí A projeção- entendeu o teste. A projeção era de 6 meses, né, de capital de giro, e a gente não conseguiu botar R$1. 6 meses colocando verba ainda no capital de giro. Verba, pra bancar a operação, óbvio. Pra bancar a operação. É, Aí, só que desde o primeiro mês você sempre, a operação sempre se pagou. Sempre se pagou. Sempre se Pô, pagou. que legal, cara. Isso, aí. E deixando Isso lucro contando ainda. aluguel, colaboradores, tudo, toda a operação. Tudo. Insumos, enfim. Insumos, tudo. Aluguel de shopping, que não é tão barato. Engana mais de Iguatemi, o melhor shopping de Porto Alegre disparado. Então, né? assim, desde o dia 1 que a gente abriu, a inauguração foi campeão de vendas. Melhor inauguração da rede. Todos os dias, aumentando venda, não botamos R$1 ainda. Mas nem tudo é flores. Não é porque a gente bate recorde no mês que o mês foi todo tranquilo, não. Cada dia é um dia, tem um dia que vende menos que a gente estava prevendo, tem um dia que desempenha menos, tem um dia que desempenha mais. A gente não tem base histórica, então a gente está construindo uma base histórica, Sim. a gente está construindo entendimento, só que a gente age rápido. Bom, esse dia não vendeu por quê? Era o fluxo do shopping, era atendimento, era produto, então a gente vai lá e age e faz alguma ação para reverter isso. Mas a gente é o único na franquia também, tá? Não vamos achar que a franquia é o negócio que não precisa botar. A própria franquia alerta e fala, cara, o teu payback é esse, né? Tu vai levar de 12 a 14 meses, né? Tu vai ter que ter 6 meses de capital de giro. O investimento em franquia eu acho que é comum. Sempre acaba investindo um pouco mais do que eles te apresentam na COF, né? Então tudo isso a gente estava preparado. O que tem sido uma surpresa boa é que a gente não precisou mais desembolsar nenhum real, né? Embora a gente tivesse se preparado para isso. Mas a gente sabe que tem muito trabalho. Os primeiros 40 dias, a gente chegava às 9 horas da manhã no shopping e saía 11 da noite. Porque não tinha como a gente pedir pra nossa equipe, tu faz isso, a gente não sabia fazer. Sim. Cada situação era uma situação nova, né? É. E não tinha como a gente pedir, tu cuida da máquina, tu cuida do recheio, se a gente não sabia. Então, a gente construiu junto com a equipe. A máquina vai ficar aqui, os recheios vão ficar assim, a disposição do recheio vai ser essa, a gente vai identificar o recheio, o nosso fluxo vai ser cobra no caixa, passa pra máquina, a máquina passa pro recheio, enfim, a gente construiu o fluxo junto. Né? E isso muito mérito da Mari, embora eu seja analítico, a Mari é de manual, ela escreve muito. Então, a gente tem um manual, em 30 dias a gente chama de manual operacional, construído com a equipe, revisado pela equipe e avalizado pela equipe. E esse manual depois a gente divulgou para Construiu com o avião voando. com o avião voando. É. Ela gosta, ela sempre tem um papel, um caderninho. Ela tá falando, ela só não tá escrevendo aqui porque é gravação. Dá um papel pra galera aqui, rapaz. Dá um papel pra ela, uma caneta. Mas ela vai, porque eu pensava em fazer o negócio acontecer, mas jamais que vou escrever o manual. E ela, do jeitinho dela, foi ali escrevendo, depois jogou no Canva, daí pediu pra me ajudar. Eu falei, eu sou adepto da planilha, não do Canva. O Canva é contigo, a planilha é comigo. É um bicho papão, Esquece. o Excel não. E aí, assim, às vezes era um turbilhão, chegava em casa às 11 horas, ela falou, eu vou transcrever o manual. Ia lá e transcrevia o manual e ela... E mais os filhos à volta. Mais os filhos na volta. Mas os filhos super empolgadíssimos, cara. Os filhos, eles são o nosso maior vendedor. Eles vão no colégio falar da Conioca, eles vão no dentista falar da Conioca, eles vão no médico falar da Conioca, Olha vão aí. no futebol falar da Conioca. Olha aí. Nosso filho mais velho é mais vendedor que nós. Porque a gente faz uma ação lá de quando vai dar um brinquedo novo, tira um brinquedo pra dar, daí a gente, antes de abrir, falou pra nós, quem sabe em vez de a gente dar, agora a gente leva pra Conioca, e cada criança que comprar um Conioca, a gente dá um brinquedo. Que legal. Ele já pensando em modelo de negócio, isso já vem da Mãe, família. quando tiver fila, eu vou ficar com esse carrinho de controle remoto aqui pra distrair as pessoas na fila Olha enquanto aí. tiver fila. Então Que loucura, ele cara. já tem uma veia empreendedora muito mais forte que a nossa. Em questão de produto, assim, eu vou soltando coisas aqui. tá? Vai. E eu tenho várias dúvidas porque eu acho legal franquia. Franquia é um negócio que eu acho muito massa. E vocês sabem por que não tem um motivo só, né? Eu enxergo um motivo, tá? Por que deu certo tão rápido assim? Eu vejo que o produto de vocês é um baita de um produto. Sim. Não sei se tem concorrência direta pelo estilo de produto. A gente tem tapioca por aí, a galera vende e tudo mais. Mas o formato do produto, os recheios, enfim, eu acho que Conceito, né? o conceito é uma diferenciação muito grande, né? Que traz uma questão diferente. E no Sul, como vocês falaram antes aqui, todo mundo sabe, o Sul não é fácil de testar produto. A gente não é tão aberto assim a experimentar outras coisas. Até hoje, por exemplo, acabei de falar do poke aí. O poke é um negócio que é novo e no Brasil, há muitos anos, a galera já come esse rango aí. E demorou para chegar aqui. Sim. Né? E o que você atribui em sucesso assim, rápido? É o produto? É o processo? Qual que é o diferencial? É a combinação disso, tá? Porque a franquia, ela te dá um manual, um básico, né? Mas
tu como franqueado, tu tem que confiar naquilo, né? Tem que acreditar e confiar. Por exemplo, se ela falou que o leite condensado é de uma marca, a gente respeita, porque ela já testou. A gente não vai tentar comprar uma marca mais barata porque eu quero baixar meu CMV. Ela apresentou o CMV do produto e ela apresentou as marcas que ela testou e deu certo. A gente respeita isso. E tu tem a possibilidade de não querer usar essa marca? Hoje tem, porque a franquia é nova, né? A franquia te dá essa abertura. Hoje eu posso comprar o meu insumo, montar meu recheio, eu posso definir o meu fornecedor de bebida, posso definir... Hoje tá aberto com uma franquia nova. Mas vai impactar na qualidade. Mas vai impactar na qualidade. E aí, isso a Mari faz com maestria, sabe? A gente divide os papéis, ela cuida mais dessa questão de equipe, de relacionamento, de ambiente e de gastronomia ali, recheio. E eu cuido mais do resto. A compra, o preço, o insumo, o custo, a gestão, o ticket médio, o desempenho de venda, a meta. Então a gente se dividiu muito bem e a Mari não abre mão disso. E tem coisas que a gente faz na cozinha que o cliente não vê, mas ele sente. Então a gente faz as coisas com os produtos definidos, a gente usa coisas de qualidade, né? Podia botar um azeite qualquer, a gente usa azeite de oliva, da marca recomendada pela franquia. A gente podia botar um leite condensado mais barato, a gente bota o recomendado. A gente podia usar um chocolate mais barato, a gente usa o recomendado. Né? A gente podia comprar uma carne seca diferente, mais barata, que é um produto caro. A gente usa aquilo. Então a gente respeita o que os outros testaram e deu certo e colabora. Tem sabores do cardápio que é a sugestão da Mari. Né? Tem melhorias no cardápio que é a sugestão da Mari. Né? Tá entrando um sabor novo agora, dá um spoiler aqui para Páscoa, que quem testou e construiu foi a Mari. Não veio da franquia. Não, a franquia deu, o que tu acha? Vamos fazer isso. A Mari que testou e falou, deu certo. Usei esses ingredientes aqui, o CMV fica esse e deu certo. Teste ruim de fazer, né? Comendo. Mas enfim, por que eu digo Pior isso? aqueles que comeram. A gente fez e mandou pra lá. E por que eu digo isso? Porque eu vejo franqueado que não respeita isso. Que acha que, não, essa receita aqui não dá certo. Eu Vai vou fazer da cabeça vou fazer dele. do meu jeito. E como a franquia nova, impacta. E a gente já rodou em alguns lugares, a gente vê isso. Às vezes numa foto, num vídeo, a gente vê, ó, eles estão fazendo diferente. Né? A própria franquia vê. E o que é a vantagem de franquia para nós? Para nós, como é o primeiro empreendimento, tu tem um grupo para trocar. Tu tem uma franquia que tem uma base histórica que vai te ajudar, que vai te dar um beabá, que também não é uma verdade absoluta, que tu vai construir, vai aprimorar, e tu tem um grupo para trocar. Mas eu te digo assim, de até um pouco frustrado. Infelizmente, tem muita gente que não sabe viver em comunidade. Tem gente que não, tipo assim, não abre o que tá fazendo, não quer compartilhar. A gente é campeão de vendas. E a gente compartilha tudo. Tudo. É óbvio que a mentalidade nossa é nossa. Isso é um diferencial, nossa mentalidade. Mas a gente compartilha tudo. Como é que tu faz isso? Faz. Como é que tu faz isso? Faz. Tem franqueado que eu abri o que eu faço. O cara fala, mas isso eu não vou fazer. Tudo bem, é uma decisão tua. Não quero dizer que a minha... Não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Minha forma de agir é essa. A forma que eu achei de não estar 100% presente no quiosque como a gente estava antes é tendo uns controles que eu fiz meus paralelos. E a Mari os dela. Né? Então, assim, a gente liga pro quiosque, olha na câmera e vê que o fluxo não tá, eu vejo a venda não rodou, eu não fico esperando o fim do dia para dizer hoje foi ruim. Tipo, a gente remolda o nosso dia e vai lá para dentro. Tipo, se até as 2 da tarde a gente baixou muito o desempenho, o que aconteceu? Eu vou para lá. E aí eu criei métricas minhas que eu consigo até instruir a equipe, né? A equipe fala, o fluxo do shopping tá baixo. Daí quando eu entro, pelo número de vagas que tem no estacionamento, eu sei se tá baixo ou não. Porque quando eu cheguei no shopping, eu e a Mari, a gente conversou com todo mundo ao redor. Com segurança, com administração, com comercial, com os lojistas. Então, o pessoal do dia a dia tem informação do shopping. Quando eles falam assim, ó, quando tem X vaga no estacionamento, o movimento tá bom. Eu gravei isso. Isso é uma métrica. Então, quando eu falo com a equipe fala assim, a gente não vendeu porque o movimento tá baixo. Tá, mas tem carro entrando no shopping, tem pessoas circulando. Daí, uma coisa que vocês falaram que pra nós faz muita diferença, a energia. Sim. A gente tá dentro do shopping Guatemi, a gente não pode atacar as pessoas no corredor e dizer, vem aqui conhecer meu produto. Só que se a gente tem uma energia boa, as pessoas vão. E como é um produto saudável, um produto novo, as pessoas chegam sorrindo no quiosque. Então, se tu retribui o sorriso, se tu escuta o teu cliente, ele vai virar teu cliente fidelizado. Então, é isso que a gente prega, né? A cultura é o que a gente faz no dia a dia, não é o que tá no papel, tá na parede. Então, a nossa cultura é essa, de atender bem, de ter produto de qualidade, produto fresquinho. Então, a gente tem um cuidado. A gente serve camarão e peixe. Produto altamente perecível, né? Sim. E é um produto que você tem que oferecer qualidade. A gente trabalha com a melhor peixaria de Porto Alegre. Tá dentro do CMV que a franquia apresentou. A gente tem entrega 2 vezes por semana para manter sempre fresquinho. Dá trabalho? Dá. Mas é a forma que a gente tem de vender. A gente podia pegar uma vez por mês, congelar, levar lá uma periodicidade maior,
Sente. A gente sente, porque a gente prova, a gente consome o que a gente vende. Sim. E eu não vou vender uma coisa que eu não consumo. Não vai vender aquilo que tu acredita, né? Exatamente. Simples assim. Acho que bateu 1 hora, né, Tony? Olha aí, viu só se a gente não controla o horário, vai longe. Eu vou fazer essa pergunta pra fechar, mas eu acho que eu já sei a resposta, mas quem tá em casa talvez não saiba. O maior desafio de todos até agora. Qual foi? Aquele que vocês pensaram assim, talvez não seja pra gente abrir. Lembra que vocês falaram aqui? Qual foi o desafio? Tempo. Não, mas eu acho que o maior desafio de todos é a gente escutar a nossa voz interna, sabe? Porque a gente tinha isso dentro da gente, né? Que era pra ser, que ia dar certo, a gente acreditava muito, a gente falava isso muito na franquia, a gente vai ser campeão de venda. Aqui em Porto Alegre a gente vai incomodar. Só que todos esses percalços, essas pedras no caminho, geravam uma vírgula. Será? Então, o maior desafio de todos foi escutar a nossa voz interna e não desistir do nosso sonho. Esse foi o maior desafio. Porque a gente teve vários imprevistos que na hora parecia gigante e depois, hoje, olhando pra trás, é pequeno, perto do que a gente quer, né? E embora a gente esteja campeão de vendas, desempenhando, não botando nenhum real no negócio desde que abriu, a gente sabe que se a gente não batalhar todo dia, isso vira muito rápido. Eu fui campeão de venda, eu não sou campeão de venda. Para mim, ser campeão de venda, eu tenho que continuar vendendo. Tem que melhorar todos os dias, né? E a equipe sabe disso, a gente pega junto nisso e a gente compartilha e torce que todos os franqueados tenham o mesmo desempenho que a gente, porque daí todo mundo vai crescer junto. Daqui a pouco eles vão ter uma visão lá diferente do que a gente teve, vai nos ajudar, a gente vai ajudar, então, enfim. Mas eu acho que o desafio maior é realmente ouvir a voz interna, né? E daí, nisso, eu tenho que dar o mérito pra Mari também. Porque toda vez eu queria interpretar o sinal dela falando, não tem sinal. Nosso sonho é esse, a gente vai fazer. E a voz de vocês, pelo jeito, não era uma voz que sabotava, né? Porque Não. o que acontece muito, cara, direto, é tu sabotar, né? É que é mais fácil tu desistir, cara. Claro, toda vez. É muito mais fácil tu desistir. Tu vai lá, enfrentou uma dificuldade. Na terceira, quarta dificuldade, cara, é muito mais fácil. Tá, pera, olha só. Quanto é que eu vou perder aqui? Tá, beleza. Isso aqui é um trabalho, eu recupero. Aí a pessoa desiste, porque é fácil desistir. É difícil tu seguir acreditando. Porque tá acontecendo tanta coisa negativa pra ti que tu começa a te questionar. Tá, mas será que tá certo isso aqui? Pô, minhas planilhas aqui estão mostrando uma projeção que... Tá, mas é que não é só o número, tem pessoas ali, né? Tem o fulano lá do leite condensado, tem o fulano lá da goma, né? Que falou, Da né? goma. Da goma. Eu trabalho com pessoas e não tem como, cara. Cada um de nós aqui, a gente tem um pensamento, né? Então é muito mais fácil tu desistir do que tu insistir e fazer dar certo. Vocês foram campeões de vendas porque vocês não desistiram. Exato. Se tivesse desistido, vocês não tinham sido campeões. O segundo lugar tinha ganhado de vocês. E talvez vocês nem estivessem mais dentro dos 30. Porque são 30. Hoje são 30 lojas. Talvez agora comece a aumentar, né? Sim, a partir de Já tem uma projeção aí para até meio do ano. Provavelmente já Sim. ter mais uma unidade. Não só vocês, mas acredito que os outros franqueados também vão começar a crescer. A dificuldade vai aumentar, porque hoje vocês foram campeões de 30. Daqui 6 meses tem que ser campeão de 60. Sim, exato. Começa a ficar mais difícil, né? E tem que estar sempre se provando. Não tem. Todo dia tem uma prova, todo dia tem um teste, todo dia acontece alguma coisinha, sabe? Cara, empreender não é fácil. Eu acho que empreender... Inclusive, eu acho que empreender... Acho que não é pra todo mundo. De verdade, não é pra todo mundo. Tem gente que não vai conseguir empreender porque não vai enfrentar dificuldade, vai ter medo, não vai pagar pra ver, não vai querer sair da zona de conforto. Verdade. Cara, eu já tenho meu trabalho aqui, eu ganho 10 mil por mês. Não, por que eu vou trazer problema pra minha vida? Tem Eu gente sei que que pensa todo assim, mês tá vai tudo cair uns certo. 10 mil na conta, né? Todos os meses vai cair. E agora, assim, isso é uma coisa, tá? É bem isso. Não é pra todo mundo. Mas quem tem essa veia, cara, é muito bom, cara. É muito bom. Ao mesmo tempo que tu não sabe o que vai acontecer amanhã, tu sabe que isso depende de ti o que vai acontecer amanhã. verdade. Sabe? Então, tipo assim, a gente acorda todo dia sem saber quanto a gente vai vender, ou quanto a gente vai fechar o mês, ou quanto a gente vai faturar em junho, julho. Mas a gente acorda todo dia sabendo que se a gente se dedicar e a gente fizer as coisas bem feitas, o resultado vai vir. O resultado é proporcional ao teu esforço. A gente nunca trabalhou tanto na vida e nunca foi tão feliz na vida. Né? Porque além de a gente estar empreendendo, ela tem ainda a profissão dela em paralelo, em transição. E eu fiz uma transição que encerrei, mas também por um tempo trabalhei com 2 ou 3 coisas, enfim. E é isso, sabe? A gente acorda, daí a energia vem, inexplicavelmente, assim, quando tem essa veia, quando é pra ti.
E é isso, não é todo dia só alegria, todo dia só coisa boa, né? E tem muita dificuldade. E a maior competição, embora a competitividade, fácil de comparar com os outros, mas a nossa maior competição é com nós mesmos. A gente acorda todo dia disposto a ser melhor. Em alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, né? Ser o melhor em alguma coisa, testar coisas, né? Porque tu não vai conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas sempre. Eu acho que isso é uma mensagem para deixar aí de encerramento. Não desista dos seus sonhos. Ele vai te testar muito, às vezes mais do que tu imagina, né? Às vezes tu chega a pensar, não é teste já, é uma afirmação que não é pra mim. Mas não, é pra ti sim. A questão de não desistir nunca, acho que é uma coisa bem forte, assim. E a Conioca, acho que ela vem para nos mostrar que não vai ser só a Conioca, né, amor? Que é esse lado empreendedor, assim, nosso, nos trouxe isso, tem assim. spoiler aí, hein? Que abriu um caminho, assim, muito lindo, assim, muito legal pra gente. Desde o primeiro contrato que a gente assinou com a Conioca, a gente já viu que se abriu um mundo de possibilidades, que a gente viu, sabe, uma valorização nossa, pessoal, da carreira, que tá muito mais tentadora, assim, nos chamando, no sentido de a gente colaborar para muito mais pessoas, atingir muito mais pessoas do que o que a gente estava fazendo daqui para trás, assim, né? Nesse sentido, assim. Que baita aula, hein, ô gurizada? Gostou, Johnny? Nossa, eu tô aqui... faculdade, né? Faculdade. Faculdade, pô. Coisas Faculdade da vida. Aliás, né, coisas que a faculdade não ensina. Na vida real, Não né? adianta, Faculdade Tem da muita vida. coisa que é no dia a dia, é na dor, é vivendo, é errando, né? Porque ninguém cresce sem errar, cara. Não, também é outra coisa que a gente pode definir. Ninguém vai crescer sem errar. Na Só verdade, que tu vai não errar muito mais, né? Só que tu não vai crescer se tu repetir o mesmo erro. Exatamente. Essa é a grande questão, né? Tu repetir erros. Pô, tu já sabe que se tu repetir aquilo ali, não vai dar certo. Tu tem que fazer algo diferente pra trazer o resultado diferente, né? Pra tu ter o crescimento. Então, errar não é o problema. Não é problema tu errar. O problema é tu repetir o erro. Errar rápido, corrige rápido. E essa é uma coisa que vocês têm muito pra vocês, né? Sim. Solução de problema tem que ser rápido. Né? Quanto antes. E focar na solução, não no problema, né? O problema já tá posto. Não vai mudar Tem uma mais. frase que tu fala muito que eu acho muito legal, que é quando dá alguma coisa errada, assim, a gente não quer pessoas que nos ajudem a... A gente quer pessoas que nos ajudem a resolver os problemas, não a criar problemas. Ou a justificar os fracassos. Justificar a derrota, mas sim construir a vitória. Isso. Boa, cheio de frase de impacto, hein? Gostei dessa aí. Gostei, você vai levar pra mim. Eu vou acordar de manhã e vou fazer uma história, assim, Isso. te marcar lá. Mas o que tu falou do errar é bem isso, né? O Michael Jordan falava isso, né? Todo mundo lembra das cestas que eu acertei, mas ninguém sabe quantos eu errei. E treinava muito, né? E esse vídeo aí é sensacional, né? Demais. Ele fala assim, talvez eu tenha mostrado pro mundo que era fácil fazer o que eu fazia. Né? Exatamente. Claro que era simples pra ele que a gente olhava, né? Mas ele errou bastante também pra crescer e eu sou muito fã dele. Inclusive, pra mim, o Michael Jordan é maior que o LeBron. Mas isso é um outro assunto. Não vamos falar sobre isso agora, né? Eu concordo contigo. Não, chega de ver meu ponto, né? Eu concordo contigo. Estão querendo vender essa ideia que o LeBron é maior que o Jordan, pelo amor de Deus. Não O LeBron tem só é o LeBron porque o Jordan montou o caminho, ó. Vai, gurizada, segue isso aqui. Mas, gente, eu quero agradecer demais por vocês terem vindo aqui, né? Destinar essas horas. Que foi legal a gente bater aquele papo ali pré-gravação, pra quebrar um gelo. Nem tinha tanto, mas é legal pra gente se conhecer um pouquinho mais. A gente aprende muito com vocês, aprendeu muito com vocês. E é muito assim, cara, é gratificante. Acho que a palavra certa de usar é gratificante. Eu vou desejar pra vocês muito sucesso, que tenha muito desafio e que vocês errem, mas que vocês não repitam os erros, tá? Amém. Talvez quem tá escutando aqui vai achar, o Mário tá desejando erro. Cara, vai errar, irmão, não tem como. A gente aprende a caminhar errando. Né? Então, se a gente caminha hoje é porque a gente não repetiu o erro. Então, muito sucesso, que Deus sempre abençoe vocês no caminho de vocês. E a Bia veio aqui também. Venho. Só lembrando vocês, tá? É toda quinta-feira às 8 da noite, sempre tem o Aftercast. Segue a gente nas redes sociais aí, @oaftercast. Quero deixar também um beijão aqui pro pessoal da Istolab e também da Protec Bag. Ó, quando vocês forem viajar ali no aeroporto, Salgado Filho, vai na Protec Bag ali. Show. Tem 10% de desconto. Não tem, mas eu tô dando agora e depois eu me entendo com ele, tá? Vou dizer que foi 10%. Pode falar, o Vou Mário lá cobrar. do After falou que tem A 10%. gente tá indo viajar agora final do mês, vamos... Hã? A Monique disse que é 10%. Ela não falou, mas eu tô botando aqui também, entendeu? Ótimo. 10% de desconto. Show.
Gurizada, dá boa noite pra todo mundo aí. Beijo pra vocês todos, né? Deixa a rede social do... Exato. Agradecer a oportunidade, um prazer poder compartilhar. Isso, Siga a boa. gente lá, conioca.iguatemipoa. Esperamos todo mundo no Iguatemi Poa Iguatemi. junto, né? Junto. Conioca.iguatemi Poa. Junto, exatamente. Siga a gente lá. Vamos visitar, conhecer. Vai ser um prazer receber vocês lá. Eu e a Mari estão sempre por lá e vamos bater um papo legal. Estamos à disposição para. Eu vou lá comer. Vai E eu lá. quero, e eu quero desconto. Eu sou assim, eu sou chato, eu quero desconto. Me vê um 10%, um 5%, alguma Vamos. coisa. Tem o Aftercast 10 lá. Vamos criar um cupom Aftercast 10. Vamos criar. Eu gosto de comer assim. Boa. Gente, boa noite pra todo mundo aí. Bi, valeu. Deixa eu vir mais pra cá, ó. Peraí, eu venho mais Cadê pra a cá. Bia? Vem pra cá, vem Aí, pra ó. cá, Biribi. É que eu sou mais largo Ó. dos três, né? Então daí eu ocupo Dá muito tchau. espaço. Tchau, valeu. Boa noite. Boa noite, pra vocês. pessoal. Boa noite. Tchau, até mais. Boa noite. Até mais. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Eu tô conversando no mic. Mike, Mickey, Noki, Toque. Eu tô. Ah, tá errado, tá errado. É, Assim? 20 anos de... 20 anos de Na verdade. de rádio. Na e tu não aprendeu a verdade. falar Ah, ainda. tem que ver o que Ele o botou aqui, ó, Lava- ciúmes de vocês. Vou falar Que- normal, assim, conversar e vou ficar falando desse jeito, porque daí a gente mais ou menos vai pegar o tom de voz do convidado. Falando. Tu quer que eu mande ou tu tamo manda? aí. Manda tu que eu tô fazendo rios, É, stories. tamo aí Stories. falando, Acho que todo pois mundo é. só teu. Não, só meu, Só né? tu Posso estar Tá te passando esse mic aqui que eu tô? Sim, porque eu Esse sou aqui é o... bonita. Não, faz aí de todo mundo, pô. Esse aqui é o microfone número 1. Boa gravação. Não, manda ali porque. Hã? Bom dia. Reunião. Bah, Jesus. Jesus chegou. Vai. Posso sair Bom daqui dia. ou tu quer continuar? Reunião. Tô Daí eu falando marco também e vou antes falando com e não o paro de falar. convidado. Após a E gravação. continuo falando e não paro de falar.